Olá, olá! Eu sou a Caroline, sou professora de língua portuguesa, mestre em linguística e agora estou estudando computação. Então, resolvi gravar esse vídeo para ajudar alguns colegas e também para revisar alguns conceitos que eu estou aprendendo nas aulas. Nós vamos trabalhar aqui com algumas ideias, né, com alguns conceitos de pensamento computacional. E o primeiro item que a gente vai ver agora é para tirar uma dúvida muito básica que eu tive muito no início dos meus estudos e graças a Deus apareceu uma alma salvadora, né, para poder me explicar, porque nem sempre os professores têm paciência em explicar alguns detalhes para quem não é da área e para quem está começando. Então, a primeira coisa que a gente vai ver agora neste momento é qual que é o melhor editor para essas aulas. No meu caso, eu estou fazendo meus estudos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS, e a professora apresentou para nós dois editores, que é o Dr. Hackett e o Scheme. Então, agora a gente vai ver algumas diferenças bem básicas na hora de fazer as atividades com eles, né? Eu tenho aqui para mostrar para vocês, esse é o Moodle das atividades que eu tenho para fazer. E aqui nós temos uma lista de exercícios sobre funções. Vamos começar assim. Então, nessa lista de exercícios, né, a professora faz um PDF, que vocês podem ver aqui. Você consegue dar um zoom aqui para ficar um pouquinho melhor. E aqui, exercício sobre funções. Então, aqui tem a lista de exercícios em PDF. Então, aqui vem os exercícios, né? Bem explicadinhos, com todos os detalhes, tudo que é para ser feito. E os exercícios estão numerados aqui, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Bom, para fazer essa atividade, nós temos vários arquivos aqui. Então, num primeiro momento, dá um pouquinho de medo, porque a gente não sabe por onde começar. Mas a gente tem que olhar com bastante calma. O primeiro arquivo diz template da lista sobre funções do formato RKT. E depois diz template da lista sobre funções do formato texto. Então, como saber o que eu vou usar aqui, né? Qual dos dois me serve? É aí que entra a escolha do editor que a gente vai estar utilizando. Então, se eu estiver utilizando o Dr. Hackett, eu vou usar o primeiro e vou ignorar o segundo. Se eu estiver usando o Scheme, eu vou usar o segundo e vou ignorar o primeiro. Então, agora a gente vai ver rapidinho como fazer algumas atividades, como abrir esses arquivos, né, nos dois editores, e cada um de nós vai escolher a melhor forma. Aqui embaixo nós também temos a solução da lista, né? São as respostas para a gente conferir a atividade, ver se nós somos bem, se acertamos tudo. E ela também nos dá as duas formas, né? Os dois tipos de arquivo, tanto no formato RQAT quanto no formato texto. Então, eu vou começar aqui pelo Scheme, que eu já tenho aqui no meu navegador. A gente já coloca o site, tá aqui, faz login, né? Já fiz login aqui com o meu e-mail, né? Com a minha conta Google, né? Já tá salvo, já entrei. Aí aqui aparecem meus programas, né? Então, quando eu entro aqui, eu já tenho todos os programas que eu já fiz, né? Listados. Eu não tenho nenhum programa muito aqui, porque eu não uso muito. Mas eu vou abrir um novo aqui, ó. Iniciar um novo programa, né? E aí ele vai me dar a tela de edição. O meu navegador já está traduzindo automaticamente, né, o esquema. Então, aqui eu tenho a tela de edição. Aqui é o esquema, ele traduziu para nós, e o run que a gente utiliza é o correr, né, tá aqui. Então, aqui eu tenho neste lado, eu tenho um númerozinho, é onde eu vou criar o meu código, e toda vez que eu clicar no run, vai aparecer a resposta aqui no lado direito, tá? Então, como é que eu coloco a atividade aqui que vem lá do Moodle? Eu volto lá pro Moodle, e venho nesse aqui, ó, template da lista sobre funções formato texto. Eu vou clicar aqui. E aí aqui vai abrir uma janela, ó, com a atividade proposta pela professora. Aqui, toda essa atividade. E agora, se eu clicar aqui, ó, tô clicando aqui, não acontece nada. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que copiar daqui e colar lá. Literalmente assim, ó. Vou subir, opa, selecionando tudo aqui até o nome, né? Dou um Ctrl C, volto lá no Scheme, na minha tela de edição, clico aqui, meu cursor já tá ali, não sei se vocês conseguem visualizar, ó, meu cursor já tá ali, então eu vou colar aqui. Colei toda a atividade aqui, olha só como é que fica, certo? A atividade está toda aqui, o que que nós temos que fazer? Preencher os pontinhos, né? Então, essa é a atividade, esses são os exercícios para a gente realmente exercitar o pensamento computacional. Muitas vezes a gente quer fazer algo e já quer a resposta logo, já quer o resultado. A gente precisa exercitar esse raciocínio, a gente precisa ver exatamente como que a gente vai desenvolver, né, todo o passo a passo para chegar na nossa solução.
né? Então, aqui, o nome, a primeira coisa que a gente tem que entender também aqui, que isso vai se repetir lá no Dr. Hackett, é que eu tenho esses pontos e vírgulas aqui, né? Então, toda vez que eu tenho esses pontos e vírgulas, a linha não é lida pelo editor de texto. Então, é por isso que ela tá numa cor diferente, né? E é por isso que a gente vai sempre poder escrever e colocar todas as observações necessárias com esses pontos e vírgulas na frente. Então, vou colocar aqui meu nome, Caroline, né? Acho que vocês estão conseguindo visualizar aí, vou dar mais um zoom. A professora colocou, então, aqui esse bastante, vários né? Para a gente ver realmente que é aqui que a gente tem que fazer a atividade. Então, o que que nós vamos fazer agora? Qual é o passo a passo? Eu volto lá na minha lista de exercícios, ó, tá aqui na minha lista no PDF, né? E aí aqui aparece assim, desenvolva uma função chamada calcula prop, tô aqui, ó, para vocês poderem visualizar comigo, tá? Desenvolva uma função chamada calcula prop, que dado um valor e um total, nesta ordem, devolve a percentagem do valor sobre o total. Assuma que o valor é menor igual ao total, o valor maior igual a zero e o total diferente de zero. Ok, então assim, aqui começa o meu conhecimento matemático, né? Que a gente tem que ter, se não tiver, a gente vai ter que pedir ajuda aos universitários, né? Então a gente vai fazer o quê? A gente volta lá, no nosso editor, ó, faço primeiro o meu contrato, né? Calcula próprio. Então, o que que ela quer no meu exercício? Dado um valor e um total, né? Então, numa situação que eu tenho um valor e eu tenho um total, sei lá, eu como sou professora, né? Eu tenho uma turma, sei lá, com 50 alunos e 8 faltaram, então o meu total é 50, meu valor é 8. Então, dado um valor e um total, são números, né? Então, vou botar aqui números, número, né? Eu dou dois números para ele, ele me devolve um número. Isso? Vai me devolver um número. O objetivo é exatamente o que ela colocou lá. Dado. A gente pode até copiar. Vou pegar de lá. Cadê? Aqui, ó. Dado um valor e um total nessa ordem, né, até o total. Vou copiar daqui e vou colocar lá. Aqui. Ah, ele cola tudo junto. Então a gente vai só editar aqui. Dado um valor e um total. Nessa ordem, a ordem sempre é importante, né? Porque é nessa ordem que vai ser feito o cálculo, né? Devolve a percentagem do valor sobre o total, né? Então, aqui, exemplos, né? Quando for usar essa função, eu vou usar ela sempre abrindo parênteses, lembrando, abrir o parênteses vem em função, sempre é a função. Então, primeiro eu tenho que definir ela para depois poder utilizar. Então, calcula próprio. Se eu tiver esse caso que eu falei para vocês, né? O valor depois total. Então, eu tenho 8, que é o meu valor, tenho 50, que é o meu total. Vai ter que me dar um percentual aqui para fazer o cálculo. Ela tem que funcionar, né? Aqui, o que está em azul é o que ele vai realmente ler. Então, define calcula próprio e vou botar números e números. Eu posso botar N1 e N2, né? Eu tenho que entregar para eles, né? A minha função só vai funcionar quando eu escrever calcula próprio e colocar um número e o segundo número. Que um vai ser o valor, o outro vai ser o total. E agora a gente vai construir toda essa função. Bom, vamos seguindo aqui então. Então, a gente vai definir qual é essa função. A função calcula própria, então, ela botei aqui N1 e N2, né? O que que ela tem que fazer? Eu tenho que fazer um cálculo de percentual. Então, eu tenho que pensar como é que eu sei qual é o percentual de um número sobre outro, né? No caso ali, eu botei de 8 por 50. Como é que eu consigo fazer isso? Então, eu vou abrir parênteses aqui embaixo e vou ver. Eu tenho que primeiro eu pego o valor e divido pelo total e depois multiplico por 100. Essa é a regra. Então, eu coloco primeiro vou botar multiplicação, aí eu vou abrir um outro parênteses aqui, vou colocar minha divisão, aí eu vou botar N1, espaço N2, fecha aqui, porque ele vai fazer a primeira divisão, então o primeiro parênteses que eu fechei foi o menor, então a função vem depois do parênteses, então eu abri o parênteses e veio a função, que é a divisão, aquela barra, né? N1, N2, meu número 1, meu número 2, então tive um valor ali. O resultado desse valor, olha lá o que tem lá no início, tem a multiplicação, vê se vocês conseguem ver meu mouse aqui, né? Essa multiplicação. Então, o resultado desse parênteses aqui vai ser multiplicado pelo quê? O que que eu tenho que colocar agora por 100, né? E aí eu vou fechar o parênteses de novo. Aqui e aqui. Ok? Mais ou menos? Bom,
Então, o que que acontece? Então, N1 N2, né? São os números. O pessoal pode se confundir um pouco com N1 N2, então a gente tenta manter um nome, né? Porque eu posso colocar um nome que mais se identifica com o que eu preciso. Eu não tinha dito ali que eu tinha aqui um valor e um total? Então, vamos botar valor e total. Só que se eu mudar na estrutura da minha função, eu tenho que mudar no corpo da função também. Então, eu posso botar aqui valor, posso botar aqui total, e aí, opa, fechei o parênteses. E aí eu vou mudar aqui embaixo também, porque ele tem que reconhecer isso, né? Então, valor total. De repente, assim fica mais fácil para quem está começando poder reconhecer, né? Reconhecer a estrutura. Então, o que que eu fiz aqui? Percebam que essa parte aqui é o primeiro parênteses, que é o lá de dentro, né? Ele vai primeiro fazer o quê? Pegar o valor e dividir pelo total. Depois, esse resultado vai ser multiplicado por 100, né? Esse estilo de linguagem, ele vai de dentro para fora. Terminei. Posso dar run agora? Não, porque eu não fiz nenhuma proposta ainda para o schema do que eu vou fazer. Eu fiz só um define aqui, eu só defini essa função. Agora eu posso utilizar a função. Eu já tenho aqui embaixo o que a professora mesmo colocou no exercício, o check expect, né? Check expect funciona da seguinte forma: quando eu coloco essa função aqui no início, ele vai testar o que vem depois. Se der tudo certo, ele não vai comentar nada aqui no schema. Mas se der algum erro, ele vai apontar o erro para mim que eu tenho que fazer algum cálculo. Então, aqui, calcula a proporção, sei lá, meu valor é 5, meu total é 50, vamos supor assim, né? Vamos botar 3 de 30. O meu resultado é quantos por cento é 3 de 30? 10. Será que dá certo isso? Será que eu fiz a matemática certa? Né? Então, vamos fazer. Eu vou tirar esse segundo check expect para a gente tirar para ele não ler, é só botar o ponto e vírgula na frente. E vou dar um run só para ver se funciona isso aqui. Vamos ver. Ah, eu deixei esse aqui, perdão. Eu deixei os outros em aberto. Isso é uma coisa que acontece muito e é bacana a gente estar gravando aqui, que é justamente para isso. Eu quero que ele faça para mim, eu quero que o programa veja só essa parte aqui que eu estou fazendo agora. Só esse pedacinho, para ver se tá certo. O que que ele faz? Ele vai lendo tudo, todas as linhas. Aí ele foi lá na segunda linha do exercício 2 que eu nem cheguei a mexer, ó, opa, e já me disse, deu erro aqui, ó, linha 70, né? Ó, eu tenho erro, tá vendo? Por quê? Porque não tá pronto esses define, não tem nada pronto aqui. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso ou eu deleto tudo, vou deletar tudo rapidinho aqui, só para tirar, para ser mais rápido, ou eu posso botar ponto e vírgula em todas as linhas, né, para não ter nenhum problema. Vamos ver de novo se vai dar certo aqui. Ó, ele deu run, não apareceu nada nesse lado aqui, tá vendo? Ó, tá em branco aqui. O que quer dizer? O check expert que ele fez aqui não me deu nenhum erro, ele não apontou nenhum erro. Então quer dizer que tá ok. Agora eu vou escrever, vou escrever a função aqui. Vamos escrever. Vou colocar aqui calcula, traço prop. Agora eu posso botar. Vamos botar 3 de 30 para ver se vai dar o cálculo certo. Agora ele tem que me dar a resposta. Ó, tá lá a resposta 10. Vocês conseguem visualizar aqui? Ó, o 10 ali no cantinho. Tá vendo? Então, ele me deu a resposta que 3 é 10% de 30, né? Se eu botar um outro número qualquer aqui, vou botar 7% de 50, sei lá. Vou dar o run de novo. Ó, 14, tá lá a resposta. Certo? Então, quer dizer que a minha função está funcionando. Então, assim, coisas importantes, né? Toda vez que tem o define, não quer dizer que já está aplicada. Define quer dizer que eu estou dizendo para o programa o que, que eu quero que ele considere como função. Quando tiver check expect, no scheme não vai aparecer nada. No Dr. Hackett, quando a gente for lá olhar, lá vai aparecer, né, se o teste foi aprovado ou não. E aí, para eu saber se realmente deu certo, eu faço o check expect e faço um cálculo ali. Esse aqui é só para mim, para eu saber que funciona. Eu posso agora deletar, seguir meu exercício e mandar para a professora, né? Eu tenho que ver o que que a gente vai fazer. Agora a gente vai fazer a mesma coisa agora lá no abrindo no Dr. Hackett, para ver como é que funciona. E bom, então agora, só para a gente finalizar, né, no Dr. Hackett, esse, como eu falei, é um vídeo bem inicial, só para a gente tirar algumas dúvidas, de perder o medo. Quem fez lá no Scheme, ele abre no navegador, o exercício está feito lá. Vai fazer o que depois? Vai vir no Scheme aqui, vou copiar, que nem como eu copiei tudo, é copiar todo o texto, aí colar num arquivo de bloco de notas ou no Word, salvar como TXT para poder mandar para a professora, tá? Eu não posso salvar o arquivo aqui.
certo? Essa é a diferença que eu vejo que é a principal. Agora que no Dr. Hackett, o arquivo tem o próprio nome, então ele já tem esse arquivo RKT que está aqui. Então, quando eu clico aqui, ó, template da lista sobre funções de formato RKT, é o exercício que eu tenho que complementar. Vou clicar aqui, ó, já fez meu download aqui em cima, vocês não conseguem ver. Deixa eu ver aqui. E aí eu vou abrir o meu arquivo, que apareceu aqui em cima, ó. Estou abrindo dentro do programa do Dr. Hackett o meu arquivo. Vamos ver. O que deu aqui? Se eu ir de novo ali e abrir. Abriu. Então tá aqui. O mesmo exercício estava lá. A diferença é que aqui, quando eu boto os dois pontos, eu tenho ali a laranjinha, né? Lá era a rosinha. E aqui eu tenho uma tela inteira, 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 tá vendo? Aqui, ó. Tá inteirão, assim. O que que vai mudar? Muda um pouquinho a estrutura aqui na direita. Eu não sei, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui pra vocês verem. Vocês conseguem visualizar aqui o meu mouse? Acredito que não, né? Bem na direita em cima tem o botão do Run, lá no Scheme era na esquerda, né? Então aqui, eu abro aqui ele pronto, porque ele já é um arquivo para esse tipo de programa, né? Tem essa finalização. Então a mesma coisa aqui, ó. Vou botar meu nome aqui em cima. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Vou aumentar a letra para poder ficar um pouquinho melhor. Opa, cadê? Hum. Ó, aumentando um pouquinho a letra para ver se fica melhor a visualização aí. Deixa eu ver. Mais um pouquinho. Um pouquinho. Tá. Acho que tá bom. Então, lá em cima vem sempre o nome da identificação, botar ali Caroline Project, né? E aí, de novo, o meu mesmo exercício estava lá, né? Ó, é o calcula prop, define, check expert, mesma coisa. Então, eu vou colocar aqui, de novo, né? O que que o contrato me pede? O que que eu dou pro programa? O que que eu quero que ele me devolva? Dois números, né? Então, eu boto número aqui, número, dois números, e ele vai me devolver um número também. Então, número, né? Se receber em português também pode, não tem problema. Aí o objetivo é o mesmo que estava lá. Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar de novo lá, dado um valor, mesma coisa, copiar o texto. Aqui, né? Vou colocar aqui lá, mesmo que a gente fez lá no outro, né? Dado um valor. Opa! Em um total, nessa ordem. Devolve a percentagem. Tá, dois pontos. Do valor sobre o total. O que eu acho legal dessa questão da cor é que quando ele tá, nesse caso, ele tá em azul, é porque o programa vai ler. Então, se a gente, por acaso, se eu der um enter aqui, ó, exemplos, né? Vou dar um enter, ó, o enter já fica azul. Opa, ele vai ler. Aí ele me lembra isso. Então, eu vou lá, dou, né, dois pontinhos e, enfim. Então, aqui, calcula a própria, eu tenho que botar os exemplos aqui, né? Aí já fazer a mesma coisa aqui. Vamos colocar o valor e o total, né? De novo, né? Define, eu estou criando essa fórmula não, perdão, estou criando a função. O nome da minha função é calcula prop com esse if. Isso é uma função. Toda vez que eu digitar calcula prop e der dois números para ele, entre parênteses, ele vai me dar um resultado. Então, eu estou criando essa função, estou criando um programa de cálculo, tá? Então, aqui, como é que ele vai fazer isso? Deixa eu me lembrar aqui, a multiplicação, aí depois ele divide o valor total, fecha aqui, ó, ele vai dividir o valor pelo total e depois vai multiplicar isso por 100. Aí eu fecho um parênteses para isso aqui e o segundo parênteses fecha toda a função. Eu gosto do Dr. Hart por isso. Toda vez que eu boto o cursor depois do parênteses, ele me mostra onde está o primeiro parênteses. Então, ele me ajuda a não errar essa questão de fechar os parênteses, tá? Definir aqui, eu vou deletar todo o resto do exercício aqui também, só para, né, não dar problema na hora que eu der run. E vamos ver se está certo a nossa função. Calcula. Opa, crop. Deixa eu dar um enter aqui, que tá muito apertadinho. Calcula a própria, minha função. Vamos de novo no 3 o 30, né?
E aí agora eu vou dar o run, que é no lado direito aqui. Vamos ver, run, o que que vai acontecer? Acho que eu apertei no outro. Vamos lá. Run. Ah, apareceu. Ó, quando eu dou run, aparece a segunda tela do editor. Lá no Scheme, a tela já aparece na direita, né? Aqui no Dr. Hack só vai aparecer quando eu der o run, tá? Então, quando eu dei esse run, ele dividiu a tela aqui, botou embaixo. Eu tô acostumada já com isso. Eu posso também, ó, modificar mais pra cima, mais pra baixo, né? O que eu quiser. Ah, e aqui, deixa eu botar mais pra cima. Então, aqui, qual foi o meu cálculo, né? Eu botei aqui calcular próprio 3 de 30 e a resposta que ele me deu tá aqui, ó, 10, aqui embaixo. Então, tá funcionando certinho. A diferença, então, aqui qual é? Terminei meu exercício todo, fiz todo o exercício, não vou fazer todo ele agora com vocês, até porque já tenho o gabarito, né, no Moodle. Então, aqui eu vou lá em File e vou salvar, né? Salvar como? Save Definitions As. Vou botar na minha área de trabalho aqui. Aí aqui tem um monte de arquivinho, enfim. Lista da semana template, tá? Vou botar o nome que eu quero e vou salvar. Quando eu for lá na área de trabalho, vai ter um arquivo já salvo com a extensão Hackett. É esse que eu vou mandar de exercício para a professora. Então, essa é a diferença. Aqui eu já salvo o arquivo já com o nome que eu quero, eu vou renomear, que nem a gente faz o Word, o Excel, o PowerPoint. Lá no Scheme, não. Lá no Scheme eu tenho que copiar, salvar no arquivo, numa extensão TXT para poder enviar para a professora. Certo? Então, esses foram os primeiros aspectos iniciais, né, para a gente poder começar o nosso trabalho. Eu acho, espero que tenham gostado, que tenha ajudado alguém. E vamos ver as próximas aulas de computação, como é que vão ser. Um beijo, até!